Boa noite, pessoal. Sexta-feira, 19h40 por aqui. Tô aqui no meu quarto. Sim, gente. Meu quarto tá essa bagunça toda. Olha, tudo bagunçado. Hoje eu não consegui organizar aqui o quarto. A sala, gente, a sala tá organizada, né? Ó, as crianças tá aqui no sofá, o Caio, Isadora, tá vendo? Tá mais organizada a sala. Mãe, que vem. Aqui meu cantinho da costura sempre tem uma coisa pra me fazer aqui, né, pessoal? Então isso aí é de menos, mas também tá bem organizado. A minha maneira. Gente, aqui ó, a minha cozinha que tá sempre um caos. Tá bem mais organizada. Eu cheguei, eu ganhei esses 2 pacotes de bolacha, eu coloquei em cima, eu preciso guardar. Tá vendo? E eu vim do mercadinho ali, eu passei, peguei um açúcar, peguei um papel higiênico e uma alface que eu deixei aqui em cima da mesa. Aqui na pia, ó, eu lavei essa louça de manhã. Aí tem umas loucinhas aqui pra lavar, remédio do Caio, que eu dei remedinho pra ele. O Caio toma Neosine, ó, tá vendo? E ele toma Respiridona, 1 miligrama de manhã e 3 miligramas à noite. Já tomou o remédio dele. O banheiro tá assim, mas tá organizado, que o Caio vem, faz a bagunça dele aqui, mas tá organizado também, tá vendo? Só arrumar os tapetinhos, tá certinho. E agora, né, aqui em casa eu vou guardar essa louça, o feijão vou ver se cozinhou. Eu não vou, acabar, hoje eu não vou fazer janta porque as crianças comeu pão, comeu bolacha, então não vou fazer janta. E aí, gente, essa semana eu tava pensando muito na minha vida, sobre organização, né? Tipo, eu cheguei do mercado, eu já podia ter guardado esse açúcar, colocado esse alface na geladeira, guardado o remédio do Caio que eu deixei ali, né? Eu preciso, gente, de me organizar, né? Deixar as coisas organizadas, mais organizada possível eu tenho que deixar. Por quê? Para mim conseguir manter minha casa arrumada, né? Eu mantendo a minha casa arrumada, eu consigo ter tempo para me costurar, né? Consigo me organizar nas costuras. E por quê, gente? Porque eu preciso viver de costura, né? Porque eu não consigo, né, pessoal, trabalhar fora, então eu tenho que trabalhar em casa. E aí eu preciso me organizar com a costura, ter foco, ter organização no meu tempo, né, no meu tempo de costura, ter o tempo de eu lavar as roupas, igual hoje mesmo, aqui ó, comecei lavando as roupas de manhã, tá vendo? Né, essas aqui já estão secas, aqui também tem um pouquinho de roupa, lavei os tapetes, os panos de chão, né, tem as roupas aqui no varal, tem roupa aqui no balde pra mim colocar na máquina para enxaguar. Tem roupa aqui, ó, na máquina para me botar no varal. Acho que eu vou dar uma enxaguada nessa roupa mais uma vez, gente. Acho que eu vou já aproveitar que eu tô aqui. E aí eu vou pôr. A minha máquina, gente, ela tá muito ruim. Ela tá só... Ela não tá enchendo sozinha. Então eu tenho que enchê-la com a mangueira, né? E tem hora que ela dá uns pipiti. Mas eu vou indo com ela, porque eu não vou mandar arrumar, gente. Porque eu comprei essa máquina de segunda mão. E aí, depois de 3 meses, ela começou a me dar problema.
E aí, só que eu não vou mandar arrumar, não. Porque vou pôr 2 enxágues. Aí, vou pôr ela pra enxaguar. E eu não vou mandar arrumar ela mais, gente. Eu vou usar ela até ela estiver funcionando. E eu creio que mais pra frente eu pretendo comprar uma nova. Falar pra vocês que eu tenho condições de comprar uma máquina nova? Não, mas não custa sonhar, porque eu acredito que essa daqui vai durar até eu conseguir comprar uma nova. E aqui, né, gente, é o meu tanquinho. E aí eu tenho umas roupas aqui que eu coloquei pra bater. E essas daqui, ó, tudo roupa pra lavar. Então, assim, eu começo a lavar, aí eu paro, vou fazer outra coisa. Aí eu volto pra cá de novo e paro. Então, eu tenho que ter organização, né? Eu tenho que ter organização com a minha casa. Eu tenho que ter organização com a minha vida financeira, né? Tenho que ter organização em tudo. Eu vou pôr também essa roupa pra bater aqui. E eu tenho que ter, né, gente, organização em tudo. Em tudo, não só na vida da minha casa, mas na minha vida financeira, que tá uma bagunça, gente. Meu Deus do céu, e eu fui pensando, né, sobre todas essas coisas. Eu cheguei à conclusão que eu tenho que sentar e pensar, né, como eu vou fazer, como eu vou agir. E para mim ter paz, para mim ter uma vida saudável, uma tranquilidade, né? Então eu começando a organizar a minha casa, né? Deixando as coisas mais fluir. Igual hoje eu tô feliz porque minha casa não tá 100%, mas tá, né? Tá bom. Não tá limpinha, mas tá organizada. Não tá do jeito que tava os últimos dias, que aquele monte de louça na pia para lavar, com aquela bagunça total, né? Não tá. Minha casa, ela tá organizada. E sim, gente, eu preciso disso. Eu preciso manter a casa organizada. Preciso manter as coisas ajeitadas. Porque senão vai ficar muito difícil, né? Aí eu não consigo resolver minha vida. E é nisso que eu tô tendo essa, né, de esperança, porque eu não quero ficar vivendo uma vida tribulosa, uma vida que você tá cheio de conta pra pagar, e que você tá no desespero, e que você não sabe se você limpar a casa, se você vai costurar, você entendeu? Aí se você costura, se deixa a casa bagunçada, aquilo te estressa, te faz mal. Ou também se você cata, limpar a casa, deixa a costura pra lá, você também não ganha seu dinheiro, você não se sente bem, você fica preocupado, poxa, vai chegar ao final do mês, eu não vou ter dinheiro para pagar as minhas contas, para honrar meus compromissos. E aí você fica no dilema, né? E não é isso que eu quero pra mim. Eu quero chegar ter aquela organização de não, agora é o horário de eu costurar, né? E a casa estando limpa, a casa estando organizada, vai ficar super bacana. Eu também, o que eu fiz, gente, que eu tô bem feliz também, é o que? Eu comecei a fazer uns bicos, né? Na pizzaria, e é assim, eu vou lá na sexta, sábado e domingo, eu limpo o banheiro e passo um pano, limpo o banheiro e limpo o salão, varro, passo pano. No banheiro também eu vou lá, passo um paninho, deixo em ordem, né? E aí é questão de horas, assim, né? Aí eu tô ganhando um dinheirinho que vai me ajudar. Nesses 3 dias eu vou, limpo, ganho R$100. E é rapidinho, sabe, gente? Serviço rapidinho. É que eu sou bem
lerda para fazer as coisas, sabe? Eu faço as coisas no meu tempo, com toda a calma, né? É assim que eu tenho feito as minhas, eu faço as coisas, eu não consigo fazer as coisas correndo, afobada, não consigo, né? Pra mim, eu gosto de fazer as coisas com tranquilidade, com calma, e aí vai fluindo, né? E é assim que eu tô fazendo lá, né? Então, assim, já é um dinheirinho que vai me ajudar com as minhas contas aqui em casa, porque não é fácil, gente, ser mãe atípica, né? Quando você não tem sua casa própria, não é fácil. Quando você é mãe atípica e você é mãe solo, né? Mas também a gente não pode se entregar, né? Cada dia a gente ergue a cabeça e luta, né? Luta até o fim. Luta até chegar onde a gente tem que chegar, né? Lutar até conquistar o que eu quero conquistar, que é viver da costura, viver aqui do youtuber, né? Já que nós estamos falando de youtuber, gente, eu quero pedir para você se inscrever no meu canal, curtir, deixar um comentário, tá? Se você também aí é igual eu, desorganizada, mas você entendeu que você precisa se organizar para sua vida fluir, vamos trocar essa ideia, vamos uma ajudar a outra, né, gente? Que é muito importante. Eu sei que eu não tô sozinha nessa peleja, que tem muitas e muitos que é desorganizado, mas entendeu que a vida na desorganização não vai dar certo, né? Que a gente precisa se organizar para poder ter uma vida melhor, né? Para tudo fluir na sua vida, você precisa organizar a sua vida, né? E é isso, pessoal. Eu não vou gravar para vocês, mas eu vou arrumar esse quarto que tá essa bagunça. E se eu não voltar hoje, eu volto amanhã, tá bom? Beijo, até! Oi, pessoal, outro dia por aqui. Aqui é na segunda-feira, gente, né? Passou sábado, passou domingo. E aí, agora é segunda-feira. Eu, bem de manhãzinha aqui, fui levar a Isadora pra creche e voltei. E aí, um cliente trouxe essa bolsa para me arrumar para ele, porque ele iria viajar e tinha que ser um serviço na hora, né? Que ele ia viajar. Só que daí eu não tinha o zíper da mochila. Então, assim, eu consegui fazer uma gambiarra. Eu dei, sabe aquele jeitinho, né? Então, eu dei aquele jeitinho na bolsa dele para ele estar podendo ir viajar. Mas, assim, não é um serviço seguro, porque não troquei o zíper. Dei uma apertada no cursor e costurei. Só que precisa, né, ser trocado esse zíper, ser trocado esse cursor, né? Mas um serviço de emergência funcionou. E aí eu fui costurando na mão, né, gente? Então, assim, trabalhar com costura, gente, se você ter foco, você ganha seu dinheirinho sim, tá bom? E sempre tem alguém precisando ajustar uma peça, arrumar uma bolsa, né? E assim, a vida da gente, a gente vai aprendendo o que dá certo, o que não dá. Tipo, o que dá certo para um, às vezes não dá certo para mim. Desde 2022, né, gente, eu tô lutando para mim ter uma renda, né, aqui em casa. E em 2022 eu decidi que eu ia costurar, né? Comecei na costura criativa
E comecei a fazer necessaire, peças de bebês, né? Só que não me dava um dinheiro assim para me conseguir pagar as minhas contas, né? Pagar água, pagar luz, pagar alimentação e tal. E nessa época só tava morando eu e o Caio, né? A Isadora e a Cauane não estavam comigo, né? A Cauane morava com o pai da Isadora. E então, assim, tava tocando o barco, tava difícil, mas tava indo, assim, com muita dificuldade, né? E eu aprendi, assim, que a gente tinha que ter um nicho só. Tipo, você faz costura criativa, é só costura criativa. E aí, gente, eu tava tentando, né? Fazer a necessaire, fazer as pecinhas de bebê, vender, postar no Instagram, divulgar. Mas eu tava tendo, gente, muita dificuldade. Muita dificuldade. Não tava conseguindo vender, não tava conseguindo cliente. Às vezes as pessoas, elas queriam pagar bem pouco pelas minhas peças. E assim, eram umas peças que eu fazia que não tinha como vender por menos. E eu tava com essa dificuldade toda. E sempre na minha porta aparecia gente para ajustar roupa, para apertar aqui. Eu andei no passado apertando fazendo alguns serviços. Mas teve aconteceu o quê? Uma ocorrência comigo. Eram amigas, né? Ela sabia que eu não sabia costurar e ela pediu para mim apertar a calça, né? E eu fiz 2 pence no bolso, mas, gente, ficou tão feio. Ficou tão horrível, eu não gostei. Eu falei pra ela, olha, ficou assim, eu não gostei, eu não sei costurar. Ela também não gostou do serviço, porque realmente ficou muito feio. Mas eu não tinha assim noção. Mas sempre aparecia consertos e ajustes. E eu nunca quis fazer. Eu sempre tive, não quero, não quero. E aquilo vindo na minha porta, aquilo vindo na minha porta. Eu falando que eu não queria, que eu não queria, que eu não queria. E aí, gente, a situação financeira minha foi apertando, né? Nessa época, eu tava tendo dinheiro somente para pagar o aluguel, água e luz, comida. Tava muito difícil, gente. As coisas foi ficando muito difícil para mim. E foi nessa época também que o pai da Isadora quis se separar. E aí a Cauane veio para casa, né? Quando ele falou para mim assim que ele queria se separar, eu falei: "É isso que você quer?" Ele é. Eu falei: "Cauane, pega suas coisas, vamos embora, porque ela tem mãe, né? E eu trouxe a minha filha embora para minha casa, minha neta. E aí as coisas ficou bem difícil. Foi uma fase bem difícil que eu passei nessa época. Eu estava trabalhando num restaurante. Eu consegui trabalhar lá 1 mês apenas, porque eu precisava de alguém para cuidar do Caio. E aí a Cauane, ela queria trabalhar. E foi assim, gente, bem difícil, sabe? Foi bem difícil. E aí eu não tinha com quem deixar o Caio. E aí eu teve uns problemas nesse restaurante, eu resolvi falar pra mulher que eu só ia terminar aquela semana e não ia mais. E foi o que eu fiz. E aí as coisas se apertou bem, né? Mas eu sempre tive fé, sabe? Sempre fui uma pessoa que tive muita fé. E aí eu comecei a acreditar que as coisas iam dar certo. A Cauane, ela começou a correr atrás de emprego. Eu tenho muito orgulho pela vida da minha filha, sabe? Ela ainda é uma menina, hoje ela só tem 17 anos, né? Na época ela estava com 15 anos. E ela foi atrás de trabalho, conseguiu o trabalho dela, conseguiu fazer os bicos dela. E aí eu tava assim, muito desesperada, gente. Quando foi o ano de 2024,
eu consegui um emprego, né? Eu consegui trabalhar num, num hotelzinho de criança, gente. E foi muito bom para mim. Eu trabalhei lá um ano, eu pude levar o Caio, né? E eu consegui pagar as minhas contas, fui conseguindo tocar minha vida. E aí, ela sabia, né? Eu falei pra ela que eu tinha máquina, que eu costurava costura criativa, que eu gostava, tal, tal. E um dia ela falou pra mim assim: eu tô com essa calça aqui, você não conseguiria arrumar pra mim? E eu peguei e falei: tá bom, eu arrumo. E eu arrumei aquela calça. E um pouco antes, a minha irmã tinha pedido para me arrumar uma calça para ela também. E era o mesmo problema daquela roupa que eu apertei, né? Aí eu falei, não, eu vou fazer uma coisa direito. Fui lá no YouTube, olhei. Gente, a calça ficou perfeita. Da minha patroa, né? Que é difícil falar que ela é minha patroa, ela é minha irmã, né? Porque é uma pessoa que tem muito carinho por mim, muito amor por mim. Aí eu peguei e comecei, gente. E aí eu comecei a ver que consertos e ajuste era algo assim que dá dinheiro, sabe? Dá para ganhar dinheiro. Então eu comecei com os consertos e ajustes a fazer e tava dando certo. Só que era assim, eu tenho o Caio, gente. O Caio, ele é autista e criança já dá trabalho, imagina uma criança autista. Então eu tava costurando, dando conta de limpar a casa, fazer serviços de casa, cuidar do Caio e trabalhar no hotelzinho, cuidar das crianças, ajeitar as crianças lá, tudo. Só que foi chegando uma hora, gente, que foi me cansando muito. E aí eu queria costurar. E eu costurava à noite, né? Eu trabalhava, dava uma ajeitada na casa, às vezes eu nem dava ajeitada na casa. E eu ia costurando à noite. Em vez de eu dormir, eu ia costurar. Até um certo tempo isso funcionou, gente. Depois começou a não funcionar mais. Eu comecei a ficar muito cansada. Parece que a minha mente não estava conseguindo entender. Aí já não começou mais fluir as coisas. E também, hoje eu estou ressignificando a minha vida, a minha mente, porque às vezes a gente não consegue focar no que a gente quer. Por quê? Por problemas emocionais.
Gente, enquanto a máquina vai enchendo, eu vou fazendo o crochê, né? Porque se eu subir lá pra cima, gente, eu vou esquecer a máquina. Eu tenho esquecido. A máquina tem enchido de água, soltado água para todo lado. Então, eu fico por aqui mesmo. Então, pessoal, aí enchi a máquina, vim aqui pro banheiro e comecei a limpar o banheiro. E o que que acontece? Meu celular, começa a acabar a bateria, né? E aí, gente, eu peguei o carregador, né? Que não é mais o carregador original dele. E o carregador não estava funcionando. Então, assim, eu não consegui terminar de gravar, eu terminando de organizar a casa, por causa que o celular, ele acabou a bateria, não tinha carregador. Gente, que sufoco! Aí eu mandei mensagem para uma amiga, né, para ver se ela estava em casa, se ela podia me emprestar o carregador. Aí ela não estava em casa. Aí o que que eu fiz? Eu fui organizando a casa sem o celular. Gente, como que é ruim, né? Ficar sem o celular, ficar sem internet, meu Deus do céu. E aí eu subi lá que a Cal comprou esse carregador do mercadinho aqui perto de casa. Ai, gente, me deu uma preguiça agora, por isso que minha voz ficou meio mole, me deu uma preguiça. Mas então, aí a Cauane comprou no mercadinho perto de casa, aí eu fui lá trocar, né? Perguntei se as meninas trocavam. Elas falaram assim pra mim, a gente troca sim, usa, só que não tem o carregador. Essa semana o moço vai vir, aí a gente troca. Aí, gente, eu vim pra casa sem o carregador e essa minha amiga trabalha no mercadinho, ela falou, qualquer coisa, você pega o meu. Aí, gente, eu consegui aqui um outro aqui, com um cabo aqui, com uma outra caixinha. Ele tava ruim, mas tá melhor do que esse outro. Então, aí eu consegui carregar, consegui... Ai, gente, eu até esqueci o nome do vídeo, como é que faz. Consegui arrumar o vídeo para gravar para vocês, tá bom? Beijos!